Tiago. Qual é essa importância da gente estudar o livro de Tiago? Primeira coisa é o seguinte, porque Tiago ensina belas lições para todos os seguidores de Jesus Cristo, tá? Então, para seguidores de Jesus Cristo. E com clareza e vigor nos mostra como devemos viver e como devemos agir como cristãos de verdade. Se você realmente é um cristão de verdade, comprometido com Deus, tá? Então você vai aprender aqui o que você deve fazer, como você deve agir, e você vai se autoanalisar. Será que eu estou vivendo de acordo com o que Deus quer? De acordo com a vontade de Deus, com o que Deus, né, na palavra dele, me ensina? E você vai ver isso aqui, por isso essa importância. Um outro motivo, porque os ensinamentos de Tiago são fundamentados, em grande escala, nos ensinamentos de Jesus no Sermão do Monte e nos ensinos do Velho Testamento, especialmente os livros de sabedoria. Você vai ver assim, os ensinamentos que Tiago passa para nós nesse livro. Tem os princípios são fundamentados no Sermão do Monte de Jesus Cristo, do próprio Jesus. Os princípios, né, estão lá e são embasados lá, e também no Velho Testamento, livro de Provérbios e livros, né, de sabedoria. Você vai ver que são ensinamentos pontuais, maravilhosos, e você vai aprender aqui. Eu vou passar para você quais são os ensinamentos mais relevantes do capítulo 1 do livro de Tiago, ok? Então, quem foi Tiago? Primeira pergunta, quem escreveu esse livro de Tiago? É importante a gente saber quem foi Tiago. Logicamente que existe aí alguns entendimentos, porque na Bíblia fala sobre 4 Tiagos, né? Filho de Zebedeu, filho de Alfeu, o irmão de Jesus, mas isso assim, tem uma certa relevância, lógico, a gente saber, mas aqui, o que importa para nós? A grande maioria, né, daqueles que estudam a palavra diz que quem escreveu esse livro foi Tiago, o irmão de Jesus, tá? E o líder também da igreja em Jerusalém. E esse Tiago aí, né, o irmão de Jesus, tornou-se uma figura muito popular e respeitada na igreja primitiva, especialmente entre os cristãos judeus, né, os judeus convertidos ao cristianismo. Tiago foi venerado como o primeiro bispo de Jerusalém, sendo atribuído a ele, né, o título de O Justo, né, devido à sua fidelidade à lei e constância na oração. Então a gente tem que saber quem é que escreveu, né, quem é que escreveu esse livro, né, para a gente saber. É lógico que a fonte é importante a gente saber, né, quem escreveu faz toda a diferença. A data que ele foi escrito, 45 a 48 depois de Cristo, o ano, né, entre 45 e 48. Então, se ele é tido, muito reconhecido por vários estudiosos, né, talvez como o primeiro livro do Novo Testamento. Logicamente que o Novo Testamento, né, os livros que estão lá não estão colocados em ordem cronológica, não estão. Mas o grande entendimento é que o livro de Tiago foi o primeiro a ser escrito. Então, olha só, 45 e 48 anos depois, né, do nascimento de Cristo. Então você vê que realmente é um livro muito inicial, logo, né, depois que Jesus morreu com 33 anos, né, então quer dizer, 48, então aí vamos supor aí 12 anos depois da morte de Cristo. Então é um livro, né, bem antigo realmente. Agora, para quem que Tiago escreveu? Isso é importante a gente saber para ver se isso aplica para nós também. Para quem que ele escreveu? Então, lá em Tiago 1, versículo 1, já está dizendo, olha só, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Interessante notar, se realmente esse Tiago é o irmão de Jesus, ele está reconhecendo o irmão dele, que é Jesus, como Senhor, chamando Jesus de Senhor Jesus, né? Ou seja, reconhecendo Jesus, o irmão dele, como Senhor dele. Olha só a mudança na vida de Tiago, irmão de Jesus. Para quem que ele escreve? As 12 tribos dispersas entre as nações. Então, ele está dizendo aqui que esse livro, essa carta, ele está endereçando a judeus de nascimento que foram dispersos por várias partes do mundo conhecido. E é importante a gente entender essa questão da dispersão. Aqui está falando 12 tribos, aí a gente volta lá para o Velho Testamento, né? Quando o povo de Israel foi organizado ali em 12 tribos. E aqui ele está dizendo que ele está escrevendo, né, o sentido aqui ao povo judeu realmente. Tá? E é interessante a gente notar o seguinte: ocorreram 3 dispersões, tá? 3 dispersões. A primeira dispersão foi do Reino do Norte, né? Samaria, foram as 10 tribos, tinham 12 tribos. Aí quando houve aquela separação entre as tribos, né? Entre os reinos, ficaram então o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte, 10 tribos, foram levados cativos para a Síria, no ano 721 a.C., e a maior parte desses cativos nunca voltou à pátria. Então essa foi a primeira dispersão que ocorreu entre o povo judeu, né? Por pecados, né? E na verdade foi um castigo de Deus para eles foram separados, foram levados cativos pela Assíria, tá? Para a Síria, ficaram lá e muitos deles nem retornaram. A segunda dispersão, né, foi quando ocorreu, no caso, o Reino do Sul, que eram 2 tribos,
foram deportados para a Babilônia. Lembra de Nabucodonosor? Né? E a gente conhece a história. Então apenas um remanescente desse povo que foi levado cativo regressou à terra no tempo de Esdras, Neemias. A gente tem a história lá no Velho Testamento. Houve uma nova dispersão. Primeiro o reino do norte, depois o reino do sul sendo levados cativos para a Síria, Babilônia, e muitos não retornaram. Então muitos judeus espalhados, né, no mundo, porque não retornaram. E a terceira dispersão que a gente conhece da Bíblia foi quando ocorreu os judeus cristãos espalhados pela Judéia, Samaria, Fenícia, Chipre e Antioquia, devido à grande perseguição promovida, especialmente por Saulo, após a morte de Estevão. Lembra que a igreja foi altamente perseguida e Paulo foi um dos maiores perseguidores da igreja? E isso ocorreu, né, a partir da morte de Estevão, que foi apedrejado. Então, olha só, houve também aí uma dispersão. O entendimento é que Tiago está escrevendo para esse povo aí judeu que foram dispersos, né, com a morte, né, após a morte de Estevão. Então era um povo perseguido, altamente perseguido, mortos. Então era uma perseguição real. E logicamente que isso envolvia outros problemas, né? Esse povo perseguido aí tinha problema, além da tensão social, tinha a questão da morte, né, da questão financeira, que eles não tinham onde trabalhar. Então isso gerou, né, entre o povo judeu cristão perseguido, que foi o povo que foi espalhado no mundo, né, uma grande tribulação. Então agora Tiago está escrevendo não para uma igreja específica, mas para os judeus, né, e cristãos que foram espalhados, que estavam espalhados no mundo, né, pode ser em decorrência da primeira, da segunda ou da terceira dispersão, ok? Então qual que é a situação desse povo espalhado, né? Os crentes judeus eram pobres, né, que estavam vivendo uma situação de considerável tensão social. Então esse povo estava sendo perseguido. E com isso, logicamente, eles estavam sofrendo os efeitos dessa perseguição financeiramente, socialmente, em todas as áreas da vida deles. Tá? Então eles estavam sendo oprimidos e injustiçados por ricos, senhores de terras. A gente vai estudar isso aqui dentro do livro de Tiago mesmo. Arrastados para tribunais por pessoas ricas, né, abastadas. Também no capítulo 2 a gente vai estudar sobre isso. E também eles estavam sendo zombados, né, da sua fé. A gente vai estudar aqui também. Então, Tiago, como um pastor, tá? Como chamando os filhos, né, irmãos, estava dando aqui uma exortação, um encorajamento para esse povo que estava sofrendo tanta perseguição, estavam espalhados, né, fora da Palestina. Então Paulo Tiago, né, escreve essa carta para fortalecer a fé deles, mostrando, né, e orientando eles como eles deveriam agir em meio a toda essa situação, tá certo? Então, enquanto isso, as provações que eles estavam sofrendo devem ser encaradas com firme perseverança, a fim de que o caráter cristão possa atingir a plena maturidade e para que lhe seja assegurada a sua recompensa, que seria a recompensa, a coroa da vida. Isso a gente vai estudar também aqui no livro de Tiago. Então isso aqui só para você ter uma ideia geral, né, que Tiago, irmão de Jesus, estava escrevendo para judeus cristãos espalhados pelo mundo fora da Palestina, que estavam sofrendo altas perseguições e sofrendo os efeitos dessas perseguições, né, na vida financeira, na vida social, na vida emocional, sob muita pressão. Tá? Então Tiago escreve como um pastor para essas pessoas, né, para esses judeus cristãos. Tá? É importante a gente saber isso, ter esse pano de fundo, tá? Para entender como que realmente, né, quem é que estava recebendo e o que a gente vai poder tirar de aprendizado desse livro. Vamos lá então. O primeiro ensino que a gente vê, né, no livro de Tiago, tá, no capítulo 1, são referentes, né, os ensinos referentes aos benefícios da provação. Tá? Então, agora Tiago começa a falar com esses judeus perseguidos, né, com os cristãos perseguidos, falando o seguinte, olha, vamos ler lá em Tiago 1, versículo 2. Você pode pegar sua Bíblia aí, pode acompanhar ou pode acompanhar comigo aqui na tela, tá bom? Então ele diz o seguinte, meus irmãos, meus irmãos, então ele está escrevendo para cristãos, irmãos, por isso que ele chama de irmãos. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações. Olha o que Tiago está dizendo aqui. Irmãos, estão sofrendo aí. Tende por motivo, por razão, né, de toda alegria o passardes por várias provações. Esse tende por motivo de toda alegria expressa, na verdade, uma ordem. A carta de Tiago ela é muito imperativa, né? Ela dá ordens. Você tem que ser assim. Não é se, não. É para ser dessa forma. Então expressa aqui uma ordem categórica e sugere a necessidade de uma decisão definitiva no sentido de se tornar
de se tomar, né, uma atitude alegre. Então, olha só, eu sei que vocês estão passando por situações difíceis, mas isso tem que ser motivo de alegria. E não é de qualquer alegria, de toda alegria, tá? Então, sugere aqui que a alegria ela não pode estar misturada com outras emoções. Então, é como se ele falasse, olha, tem de motivo somente de alegria, de grande alegria, o passardes por várias provações. Tá? Então, olha só isso aqui também. Provações, tá? No original quer dizer peirasmos, né? Que é a palavra grega. No Novo Testamento tem dois significados. Tá? O primeiro significado é prova, quando você vê essa palavra na Bíblia, primeiro pode ser tentações para o pecado. Então, passar provações pode ser tentações para o pecado, ou pode ser aflições, ou tribulações, né? Que são provações que podem ser doenças, problemas financeiros, perseguições sociais, né? Especialmente perseguições e adversidades que os cristãos precisam enfrentar como resultado da fé que possuem. Então, nesse caso aqui específico do versículo 2, provações aqui significam aflições, tá? Aflições externas, quer dizer que são aflições, tribulações que você não provocou, mas por ser cristão, né? Ou por você estar passando por uma situação de doença, problemas financeiros. Agora, olha só, mas são problemas financeiros que você não provocou. Porque tem gente passando por problema financeiro, por má administração, né? Ou por consumismo. A pessoa vai lá, compra algo que ela sabe que ela não pode pagar. Depois ela fica com dificuldade de pagar e fala que está passando por provações. Não, isso não é uma provação. Na verdade, isso é um princípio da colheita segundo a semeadura. Você plantou algo e está colhendo, né? Você comprou algo que você não podia comprar. Então, nós temos que separar essas aflições, essas tribulações externas, né? De algo que vem sobre mim por ser cristão, filho de Deus, Deus está me provando, né, e eu vou passar por dificuldades. A Bíblia diz isso, né, que a gente vai, o crente, o justo, ele passa por muitas aflições, muitas tribulações, por ser honesto, né, por ser íntegro, né, por agir como filho de Deus nesse mundo. E o mundo é totalmente contrário aos princípios de Deus. Lógico que a gente vai sofrer perseguições, sofrer aflições aí, pode ser em qualquer situação, mesmo em doença, né, doença não tem como a gente controlar. Então, seja o que for que acontecer na nossa vida, vindo isso como provação, né? Ou seja, como uma aflição, né? Pode ser, como eu falei, doença, problema financeiro, perseguições sociais e tal, que seja o que for. Aqui Tiago está dizendo, ensinando como a gente deve se portar numa situação como essa, ok? E aí ele fala o seguinte, olha só, o passardes, não é se passardes por provações. O que significa isso? Que as provações, elas são inevitáveis. Nós teremos provações, aflições externas aqui na Terra. Como você tem tido, eu tenho tido, a gente vai ter sempre. Agora, como é que a gente reage diante de uma situação dessa, segundo o ensinamento aqui de Tiago? Isso é um motivo de alegria, de somente alegria, não de outras emoções. Toda alegria quer dizer somente alegria. Uma emoção não misturada com outra emoção, ok? Então nós temos que ter, por motivo de toda a alegria, o passar por aflições, que sejam doenças, problemas financeiros, seja perseguições sociais, seja o que for. Relacionamento que a gente não provocou, que se foi provocado, como eu falei, aí é o princípio da colheita segundo a semeadura. Você plantou e você está colhendo coisa que você está fazendo, você sabe que está errado. Agora, quando vem aflições, você perdeu o emprego, por exemplo, né? Coisas que você, né, não tinha como controlar, isso você tem que entender. Você como filho de Deus, se você é um cristão verdadeiro, você tem que olhar e saber, entender o que está acontecendo. Isso é um teste, uma provação de Deus, né? Porque nós seguimos a Deus. E a Bíblia, olha só o que fala aqui. Por que a gente tem esse motivo, né, de alegria? Aí vem aqui dizendo a razão dessa alegria. É sabendo. Esse verbo é muito importante. Por que a gente pode ter por motivo de grande alegria, de somente alegria, o passar por aflições, provações? Porque a gente sabe, nós sabemos que isso é um teste, é uma prova, é um processo através do qual Deus opera em nós para aperfeiçoar a nossa fé. Olha só, no versículo 3. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê? Perseverança. O que significa perseverança? Resistência. Então, quando a gente passa por tribulações, por provações, na verdade, como é que a gente tem que olhar isso se a gente é um verdadeiro cristão? Se você é um verdadeiro cristão, isso é uma prova, né? Eu sei que isso Deus está me provando e sei que isso vai fortalecer a minha fé. Por isso que eu posso ter isso como motivo de alegria. Eu estou crescendo, eu estou sendo fortalecido com essa situação. O verdadeiro filho de Deus pensa e age dessa forma. Então, a razão dessa alegria é isso, saber que é um teste, uma prova, um processo, através do qual Deus opera para aperfeiçoar a nossa fé. O sofrimento, ou seja, as aflições, as provações, é um meio através do qual a fé, testada no fogo da adversidade,
pode ser purificada, então fortalecida. É isso. A ideia aqui não é de que as provações determinam se uma pessoa tem fé ou não. Não é essa a ideia. Em vez disso, essas provações fortalecem a fé que já existe em nós. Tá? Tornando essa fé o quê? Mais profunda, mais forte, mais segura pelas experiências práticas. Isso é maravilhoso. A partir do momento que você entender isso, quando você passar por aflições, por provações, você vai entender, você como filho de Deus, você está sendo testado sabendo que isso vai fortalecer a tua fé. Sabendo que esse é o meio que Deus usa para fortalecer a fé que eu já tenho. Mas ela precisa ser fortalecida. E de fé somente é fortalecida através de provações, de aflições. Não tem outra forma disso acontecer. Tá certo? Então, isso é importante. Ó, produz perseverança. Então a prova da nossa fé, a aprovação da nossa fé, uma vez confirmada, completa, né, completada, ela produz perseverança. Ou seja, a perseverança é o objetivo desse processo, tá? Desse teste. Perseverança é a qualidade que se exige dos cristãos que enfrentam adversidades, tentações e perseguições externas. Esse externo é que não foi provocada, tá? Uma provação, um teste que não foi provocado, não é uma colheita de algo que você fez, mas que vem mesmo, não tem como, você vai passar por isso, mas sabendo, isso é muito importante, sabendo que esse teste, que essa provação é o meio que Deus usa para fortalecer a minha fé. Tá? Então, perseverança significa o quê? Firmeza, força estável, persistência heróica, uma resposta desafiadora, forte e ativa diante das dificuldades. Então, olha só, nós temos que saber separar aí paciência de perseverança. Paciência, nós temos que exercer a paciência diante de pessoas. Perseverança deve ser exercida diante de dificuldades. Então, quando a pessoa chega para você e fala, tenha paciência na situação que você está passando, você não tem que ter paciência com a situação, você tem que ter o quê? Perseverança. Resistência para passar uma situação difícil. Agora, a paciência a gente exerce com pessoas. Ó, tenha paciência com essa pessoa. Então, a paciência a gente tem com pessoas. Perseverança com situações, com provações, né? Com aflições, com testes que Deus traz para nos fortalecer, a gente persevera, resiste até que isso seja completado e com isso a gente chega também à maturidade. Se não tivéssemos problemas, jamais desenvolveríamos a capacidade de resistir. Capacidade de resistir é o quê? Perseverança. Sem problemas não tem como isso acontecer. Quando a gente sabe disso, a gente tem por motivo de grande alegria o passar por provações, porque a gente sabe que isso é um teste, que isso vai nos amadurecer, que isso vai nos fortalecer, nos tornar mais perseverantes, mais resistentes. Olha que interessante, até os incrédulos sabem disso. Olha só o que diz aqui Charles Catherine, né, um industrialista, né? Problemas são o preço do progresso. Tragam-me apenas problemas. Boas notícias me enfraquecem. Olha o que o cara está dizendo aí. Esse cara aí não é convertido não, tá? Isso aí é uma pessoa lá fora, né? As pessoas sabem que os problemas, as dificuldades fazem a gente crescer. Quando tá tudo bem, a gente não precisa ser testado, então não há crescimento. Crescimento há no meio das tribulações, tá? A perseverança, olha aqui o versículo 4. Ora, a perseverança, ou seja, a capacidade de resistir, deve ter ação completa. Para que sejais o quê? Perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Ação completa significa o quê? Não podemos ser interrompida, esse teste, essas provações, tá? Então, a nossa perseverança ela tem que ter ação completa. Não pode ser interrompida por nós, pelo desespero, reações precipitadas, fugir da situação, desanimar, depressão. Tem gente que toma remédio para dormir porque está passando por uma dificuldade. Isso é interromper a perseverança, a capacidade de resistência, então você não vai atingir, ela não vai ter ação completa e você não vai atingir os resultados. Qual é o resultado? Nós sermos perfeitos, né, íntegros, em nada deficientes. Perfeitos e íntegros significa o quê? Maduros, completos após o processo. Se cooperarmos com Deus, nos tornaremos cristãos maduros e completos, em nada deficientes nas virtudes do Espírito Santo, que são, né, que é o fruto do Espírito. Então você não pode interromper as provações. Não adianta querer tomar remédio, fugir, querer dormir, querer morrer, querer entrar em depressão. Gente, isso não é vencer, isso não é perseverar. Perseverar é a capacidade de resistência. E Deus faz isso de propósito para nos fortalecer. A única, na verdade, intenção de Deus é nos fortalecer com isso. Qual é o fato da vida, o fato real? A vida cristã é repleta de problemas indesejados e inesperados que em algumas ocasiões surgem sozinhos, em outras vêm aos montes. De qualquer modo, são inevitáveis. Tá? É o que Jesus disse, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então isso é inevitável. Então, sabendo disso, você tem que ter isso como motivo de alegria, sabendo que isso é um teste, que é o meio que Deus usa para fortalecer a minha fé, para aumentar a minha capacidade de resistência e com isso me tornar o que? Mais maduro, mais completo.
tá certo? Mais forte. Tá? Maturidade vem dessa forma. Por isso que a gente sabe. Sabendo disso, fica mais fácil você ver o que está acontecendo com você. As provações, né, que vêm para te testar. Olha só, essa provação aqui são as aflições, não é a tentação para o pecado. São provações para fortalecer a nossa fé. E isso é inevitável, isso é fato. Né? É inevitável. A minha pergunta é, qual é a sua reação diante das provações, dos problemas ou dificuldades que você passa, eu passo, todos nós passamos? O que você faz? Tá? Você se rebela contra Deus? Você desanima? Você cede à pressão, né? Você entra num estado de ansiedade, né? O questionamento do amor de Deus, você questiona o amor de Deus, você murmura, você tem autopiedade, buscando compaixão dos outros. Como é que você reage diante das provações, diante das aflições, dos problemas que você enfrenta no seu dia a dia como cristão? Eu estou falando aqui para cristão, o Tiago está falando para cristãos verdadeiros. O cristão verdadeiro, ele sabe que isso é propósito, é prova de Deus, ele sabe que isso fortalece a fé, torna ele mais resistente e com isso ele se torna mais maduro. Por isso que isso é motivo de alegria, porque a gente sabe o final disso, sabe o propósito do que está acontecendo. Qual é a melhor atitude diante de situações como essa? Permitir que as dificuldades e perplexidades da vida nos exercitem. Tá? Leia lá em Hebreus depois 12:11. Sabendo que é o meio, tá? Que é o meio através do qual a nossa fé, testada no fogo da adversidade, pode ser purificada, então fortalecida, nos tornando resistentes e assim cristãos maduros. Você quer isso? Esse é o caminho. Podemos dizer, Deus permitiu que eu passasse por essa provação externa para o meu bem. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, não é verdade? Então, se você é cristão verdadeiro, você vai pensar e agir dessa forma. Então, Deus permitiu isso para fortalecer a minha fé, tornando-a mais profunda, mais forte, mais segura. Eu estou amadurecendo na vida cristã. É por isso que a gente tem, né, as provações como motivo de grande alegria. Quanto mais problemas a gente passa, mais provações, mais forte nós ficamos, uma vez que nós não interrompemos, tá, esse processo, né, de crescimento que Deus nos traz. Olha só que interessante isso, como Tiago fala isso. Então, sobre o benefício da aprovação, qual é o aprendizado que nós temos aqui? Para nós, verdadeiros cristãos, olha só, verdadeiros cristãos, é motivo de toda alegria, somente alegria, o passar por provações, aflições que nós não provocamos, porque sabemos, isso é importante, porque nós sabemos que é o meio através do qual a nossa fé, testada no fogo da adversidade, pode ser purificada, então fortalecida, nos tornando, tá, resistentes e assim maduros, tá? Nos tornando resistentes e assim maduro, tá? Maduro. Ok? Então, isso é importante você saber. Nós temos vários ensinamentos aqui, tá? Então, eu estou falando um pouco aqui, um pouco mais acelerado, para a gente estudar todo o capítulo, tá? E você anotar isso. Depois, se você tiver interesse, você pode pedir para nós. Coloca nos comentários aqui do YouTube. Ah, eu quero os slides, tá? Depois a gente caminha para você. Deixa conosco aqui o teu WhatsApp, tá? Coloca aí no WhatsApp e eu encaminho para você depois os slides para você rever todos esses ensinamentos que são fantásticos, tá bom? Fica combinado dessa forma. Quem colocar aí o nome, né, e o WhatsApp, eu vou mandar os slides depois do que eu estou passando aqui desses ensinamentos fantásticos que Tiago nos passa. Olha só, agora vem um outro ensinamento. Como orar, como pedir a Deus. É um outro ensinamento que ele fala aqui. Olha só, ele está falando para judeus, né, judeus que estão refugiados, aí, né, espalhados no mundo, sofrendo perseguições. Tiago 1,5, olha só. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Então, sabedoria, que é, né, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria, né, a base, é o fundamento. Como é que a gente alcança a sabedoria? Através do temor do Senhor, mas pedindo para Deus sabedoria, até mesmo para passar por provações. Para você entender a vontade de Deus no meio da provação. Sabedoria, a gente vai entender aqui o que é a sabedoria. É importante, olha só, sabedoria, aqui Tiago se refere à sabedoria espiritual. O que é a sabedoria espiritual? A capacidade para aplicar os ensinamentos e princípios de Deus, ou seja, a Bíblia, né, às situações da vida, do dia a dia. A percepção da vontade de Deus e do modo pelo qual ela deve ser aplicada na vida é conferida por quem? Pela sabedoria. Então, sabedoria é exatamente essa capacidade de eu entender a vontade de Deus e aplicar na minha vida, no meu dia a dia. Você precisa disso? Peça a Deus. É o que está dizendo aqui, Tiago, a sabedoria espiritual, né? Percepção da vontade de Deus para entender as situações. Saber aplicar os princípios de Deus, o conhecimento de Deus, os ensinos de Deus na vida real. Essa capacidade de aplicar conhecimentos a fatos reais que estão acontecendo, isso é a sabedoria que Deus nos dá. E você pode pedir. Deus dá liberalmente, significa o quê? Deus nos dá a sabedoria de forma generosa, simples, sem condição. Tá? Isso sugere que o intento único de Deus
inabalável é nos dar sabedoria. Tá? Essa é a vontade de Deus. É o intento de Deus. Nos dá sabedoria. Você pede para Deus, tá certo? Então, olha só, se porém algum de vós precisa de sabedoria, peça para Deus que dá, né, liberalmente. Então, o objetivo de Tiago aqui é de enfatizar o intento sem reservas, né, o intento inabalável e despretensioso de Deus no sentido de conferir sua dádiva, né, de sabedoria àqueles que pedem. Deus quer fazer isso. Tá? Você tem que pedir. Mas não é pedir de qualquer forma. Quando fala o seguinte, ó, impropera e nada lhes impropera, significa Deus dá sabedoria sem repreensão, sem jogar na cara, né, sem insultar, ou seja, no sentido de que Deus dá sabedoria sem reprovações, sem repreensões por falhas passadas, né, nem nos traz recordações intermináveis sobre o valor de suas dádivas, né? Então, assim, Deus nos dá sem reservas, tá? Sem querer ficar jogando na cara, eu tô te dando, mas você fez isso, colocando ou apresentando teus erros. Deus dá liberalmente, de forma generosa, a sabedoria. Você tem que pedir, mas não é pedir de qualquer forma. Olha só que é muito importante. Olha só, o Provérbios 2,6 já está dizendo isso, porque o Senhor dá a sabedoria. De boca, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Então, olha só, Deus, tá, nos dá sabedoria. O ensino de Tiago está, vamos dizer assim, já tinha esse ensino em Provérbios 2,6, porque o Senhor dá sabedoria. Então, está totalmente de acordo com o livro de Provérbios. Agora, veja bem, não é pedir de qualquer forma. Aqui vem um outro ensinamento. Como que a gente pede as coisas para Deus? Qual é o tipo de pedido ou oração que Deus responde? Tá? Olha só, peça, porém, com fé. Em nada duvidando. A dúvida, né, é o oposto, né, é o que barra a fé. Em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Aqui agora vem um outro ensinamento, como a gente pede para Deus. Até para passar por provações, você tem que ter sabedoria para entender o que você está passando. Então, fé significa o quê? Confiança inabalável em Deus. Tá? No que ele diz, que não se influencia por adversidades ou opiniões diferentes. Quando você tem fé, você simplesmente você tem uma confiança inabalável no que Deus diz, no que Deus fala. Duvidar, tá? O que significa aqui em nada duvidando? Duvidar significa uma pessoa dividida, tá? Discutir consigo, uma pessoa que discute consigo mesmo, tá? Se aquilo, ela é vacilante, tá? Hesitante, incrédula. A pessoa dividida, né? Ou seja, a pessoa que duvida é uma pessoa dividida, sem âncora, né? Uma pessoa sem âncora, ela não está fundamentada, segura em nada. Não tem crenças fixas, não tem direção, né? E sua lealdade a Deus está constantemente ameaçada. Então, você não pode orar dessa forma. Se você pedir para Deus dessa forma, Deus não vai te atender. É o ensino que está claro aqui, tá? Então, quando fala que quem duvida é como onda do mar, não é aquela onda no final, né, que vai na praia. É aquela onda que tem antes, que fica no meio do mar assim, fica, né, sendo agitada pelo vento de um lado para o outro. Então, onda do mar, dentro da literatura antiga, né, o incessante e às vezes violento movimento do mar, né, era uma representação popular de mudança e instabilidade. A superfície do mar nunca apresenta a mesma aparência um instante após o outro, mudando e movimentando-se segundo a direção e a força do vento. Então, se você pede algo para Deus dessa forma, vacilante, dividido, né, pensando duas coisas, será que Deus vai me dar? Será, questionando, discutindo consigo mesmo, isso não é pedido com fé. Isso não é oração com fé. E a Bíblia diz, né, que quem pede dessa forma duvidando é como a onda do mar. Esse tipo de fé que vacila entre otimismo e pessimismo não honra a Deus, tá? Não suponha, ó, versículo 7 a 8. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, tá? Então, ânimo dobre significa alma dividida, coração dividido, possuidor de duas tendências. Ele é dúbio, vacilante em opiniões, né, e propósito, uma mente dupla. Então, uma pessoa assim não alcança nada de Deus. Inconstante significa instável, inseguro. Você não está ancorado na palavra de Deus. Então, quando você pede vacilante, duvidando, será? Né? Questionando consigo mesmo. Esse tipo de oração Deus não responde. Tá certo? Deus não responde. Então, o aprendizado que a gente tem aqui, tá, é o seguinte: Deus não ouve e não atende a pedidos ou orações feitos sem fé. Ou seja, com dúvidas. Isso está exatamente de acordo com o ensinamento de Jesus em Marcos 11, 24. Que diz o seguinte: por isso vos digo, né, que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Isso foi o próprio Jesus que ensinou. Quando a gente orar, tem que crer que recebeu, e assim será convosco. Sem fé, tá, você não tem nada de Deus. O justo vive pela fé. Fé é confiança inabalável no que Deus diz.
Né? Quando Pedro teve, né, que ele pescou muitos peixes, ou andou sobre o mar, ele estava ancorado numa palavra de Jesus. Por isso que ele fez. Por isso que você precisa conhecer os ensinamentos de Deus, né, da Bíblia, para você andar, viver ancorado na palavra de Deus. Isso vai te dar segurança, vai te dar fé, confiança inabalável. Sem isso não tem jeito. Se você não conhece a palavra, você vai ficar o quê? Duvidando, como uma onda do mar, movimentando de um lado para outro, dependendo da força das circunstâncias. Com aquilo que acontece aí vem ansiedade, você se descontrola. Porque você não está ancorado ainda na palavra de Deus. Você precisa ancorar. Porque sem isso você não vai ser atendido por Deus. É o outro ensinamento de Tiago. Agora ele fala aqui, a gente vai passar mais rapidamente, sobre a glória do pobre e do rico. Versículo de 9 a 11 do 1 Tiago. O irmão, né, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor. E a erva seca. E a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Okay? O que ele está dizendo aqui? Condição humilde, ele está dizendo aqui para o judeu cristão de baixa condição socioeconômica, o pobre mesmo. Ou seja, relativamente, aquela pessoa pobre sem poder, sem nenhuma influência. Então ele está dizendo que ele deve se gloriar, né? Gloriar aqui significa, não significa vanglória, né? Arrogante de alguém, não. Mas alegre orgulho possuído pela pessoa que valoriza aquilo que Deus valoriza. Então, independente da sua situação, pobre ou rico, no que você tem que se orgulhar, se alegrar, né? Falar, nossa, isso é bom. O que você tem que valorizar? No caso do pobre, né? A sua dignidade, ou seja, a sua altura ou dimensão de lugar, posição, seu alto posto, inclui a alegria atual que o crente tem em seu status espiritual exaltado e também a esperança de participar do glorioso eterno reino, né, inaugurado por Cristo. O fato de eu ser filho de Deus, né, de eu ter o Espírito Santo em mim, de eu ter, Deus me deu todas as bênçãos nas regiões celestiais, né, de eu ser criado à imagem de Deus, semelhança de Deus, de eu ser obra-prima de Deus, recriado em Cristo para boas obras, isso é suficiente para eu me gloriar. Gloriar o quê? Em ser filho de Deus, dependência total de Deus, de Jesus Cristo. É nisso que o pobre se gloria, né? Então, no versículo 10 a 11, aqui Tiago faz uma séria exortação à vanglória. Razão pela qual o cristão rico, aqui ele fala também sobre o irmão, né? E o irmão e o rico glorie-se na sua insignificância. Aqui ele faz, então, né, uma exortação à vanglória, ou seja, a razão pela qual o cristão rico pode gloriar-se na insignificância, ou seja, a natureza transitória deste mundo apresenta confiança nas riquezas como uma base na qual não se pode confiar. A verdade é o quê? O rico, né, geralmente, por que a dificuldade às vezes do rico se converter? Porque ele confia muito nas riquezas, achando que isso vai dar segurança. Mas o que o Tiago está dizendo é que o rico, né, tem que se gloriar, dizendo o seguinte, tudo que eu tenho não significa nada. Isso aqui não compra aquilo que realmente tem valor, né? Ou seja, saúde. O rico não consegue comprar saúde com dinheiro. Então, seja o rico não cristão ou o rico cristão, tá? Não adianta, tem que se gloriar naquilo que ele tem, né, em Deus. Tá? Fora isso, riqueza, nada de bens desse mundo tem valor algum. Então, o que ele ensina é o seguinte, Tiago exorta o pobre e o rico a se lembrarem de que a única base em que devem colocar a sua confiança é a identificação que tem com Jesus Cristo. Isso está de acordo com o que está escrito em Jeremias 9, 23 e 24. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, olha só, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. É nisso que a gente tem que se gloriar. Tanto o rico quanto o pobre, seja lá o que for. Nada desse mundo aqui tem valor diante de Deus. O que tem valor aqui é conhecer a Deus, tá? Saber que Deus, que Ele é Senhor e nós somos filhos. Deus nos tornou filhos. Tá? Então, nisso que a gente tem que se gloriar. Nós somos filhos de Deus. Tá? E essa foi uma outro ensino. Depois ele fala sobre a recompensa da perseverança. Está lá em Tiago 1,12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança, olha só, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Agora ele volta no assunto da aprovação como aflição, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. A gente sabe quem ama Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, tá certo? Então amar a Deus não é falar que ama a Deus. Amar a Deus, né, na verdade, é você ter a palavra de Deus e praticar, e cumprir, viver a palavra de Deus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, pratica, este é o que me ama. O resto é conversa. Ok? Então, bem-aventurado o homem. Está bem-aventurado aqui significa o quê? Supremamente abençoado. Por extensão, afortunado. Próspero. Pessoa de sorte. Mais que feliz.
Essa palavra é usada nas bem-aventuranças, né? Sobre os que recebem a benevolência de Deus, que está lá em Mateus 5. Tá? Independente das circunstâncias. Então, bem-aventurado, lá em Mateus 5, Jesus faz o sermão do monte e começa com as bem-aventuranças. A palavra lá, bem-aventurado, é exatamente a mesma aqui. Então, bem-aventurado, mais que feliz, próspero, abençoado, é quem suporta, resiste, né, com perseverança às provações, às aflições que vêm, porque sabe que aquilo é teste de Deus, sabe que aquilo fortalece a fé, sabe que aquilo está tornando ele mais maduro, sabendo. Essa palavra é muito importante. E isso resolve, né, toda a sua situação. Quando você vê uma situação, busca a sabedoria de Deus, entenda que isso é um teste, uma provação de Deus, isso está te amadurecendo. Aí existe uma recompensa, que é a coroa da vida. Coroa da vida é o quê? Gozo da presença de Deus para toda a eternidade. Lá em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Tá? Ou seja, quem resiste tem a coroa da vida, ou seja, tem uma recompensa. Na verdade, é uma consequência natural. Né? Ou seja, aquele que é fiel até a morte, a pessoa que segue Jesus, que está ali com a palavra, vivendo a palavra, não só falando, vivendo a palavra, essa pessoa, logicamente, tem todas as recompensas de Deus. Tá? Agora, Tiago passa para um outro assunto, origem das tentações. Agora vem essa palavra provação como tentação. Tá certo? Tá aqui em Tiago 1:13-14. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha só isso. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Quando uma pessoa é atraída e seduzida pela cobiça, pela própria cobiça, ela é tentada. Atrai aqui essa palavra significa arrasta pela força, ser arrastado pela força, tá? E seduz sugere aqui a atração exercida por uma isca. Então, a primeira pessoa é atraída e arrastada, né, para uma armadilha, tá? Isso é interessante. Então, cobiça aqui significa o quê? Desejo, concupiscência. Então, quando você vê na Bíblia essas palavras, cobiça, desejo, concupiscência da carne, são desejos fortes, tá? Então, a cobiça, o desejo do próprio homem é como um anzol com uma isca. Tá? Que primeiro atrai a sua presa e depois arrasta, né, para armadilha, para ser pega. Então, a todo mundo, quando é tentado, nós como cristãos, nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Tá? Próprios desejos que, né, infelizmente, está aqui em nós. Então, olha só, essa cobiça, esse desejo, aqui o versículo 15. Então, a cobiça, o desejo, a concupiscência, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, aqui é um processo. Olha que interessante. Em si mesma, a cobiça não é pecado. Porque são os desejos que todo mundo tem. Você tem os desejos, independente. Né? Depois da queda do homem, isso veio, né? Os desejos ruins. Tá? Apenas quando você, por um ato de vontade, cede a esses desejos, né? Que vem, te atrai e te arrasta. Então, cede à atração, é que o pecado surge. A cobiça é retratado como a mãe que dá à luz o pecado, que é o filho. Então, o pecado, né, é o filho da cobiça, tá certo? Então, este filho, que é o pecado, atingindo a maturidade, gera morte. Então, aqui está tendo figuras de nascimento e amadurecimento. Mas é você que deixa isso acontecer ou não, porque o desejo, ele sempre vai ter em nós. Agora, como que a gente reage diante desse desejo? Porque ele vai atrair e vai te arrastar, ok? E como é que você reage? Então, aqui ele está alertando, o Tiago está alertando, ó, a cobiça, depois de haver concebido, né, se você deu a atenção a ela, ela vai gerar o pecado. E o pecado, uma vez consumado, aí gera a morte, que é o afastamento, né, de Deus. Ok? Então, Tiago aqui não está ignorando a ação de Satanás como o tentador. Mas o seu propósito aqui é acentuar a responsabilidade individual do pecado. Então, é por isso que é o seguinte, cabe a você, os desejos vão sempre existir. Satanás trabalha com os seus desejos. Tá? A própria situação com os seus desejos, com os nossos desejos. Tá? Que se ela amadurecer, vai gerar pecado, se amadurecer, gera morte. Então, o próprio Tiago, depois a gente vai estudar isso aqui, Tiago 4,7, sujeitava-vos, portanto, a Deus, resistia ao diabo e ele fugirá de vós. É uma ação, uma responsabilidade nossa de sujeição a Deus, resistência ao diabo, e aí vem a consequência. Tá? O diabo foge, quando é questão do diabo. Gênesis 4,7, se procederes bem, não é certo que serás aceito? Deus falando com Caim. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A quem cumpre dominar os desejos? A nós. Isso lá na origem, Deus falando isso para Caim. Mateus 15:19. Porque do coração, de dentro, procedem maus desígnios, homicídios,
adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. De onde surge? De dentro da gente. É por isso que a gente não pode ceder a esses desejos. A gente tem que ter sabedoria para entendê-los, sujeitar a Deus, resistir e vencer. Então, o que Tiago está dizendo aqui? Que todos esses desejos, né, que a gente tenta, leva a gente para o pecado, aqui é para o pecado, começa onde? Dentro da gente, com os desejos que são inevitáveis. Qual é o aprendizado que a gente tem disso aqui, então? Da origem das tentações. Somos tentados pela nossa própria cobiça, que são os desejos, né, carnais, as nossas concupiscências. Tá? E quando nos deixamos ser atraídos e seduzidos por ela, por esses desejos, surge o quê? O pecado. Quando a gente deixa, a responsabilidade é nossa. É nossa responsabilidade individual fazer o quê? Sujeitar a Deus, dominar os nossos desejos, resistir ao diabo. Aí sim nós vencemos. Então, primeira coisa para vencer, sujeição a Deus. Tá? Resistência aos desejos. Tá, okay? Para que não se tornem pecados. A gente não pode ceder, dar atenção a elas, porque ela vai nos atrair e seduzir. E aí sim, resistência, perseverança no que Deus diz, Satanás foge, a gente vence o pecado. Mas a origem do pecado está onde? Dentro de nós. Esse é o ensinamento aqui de Tiago. Depois, Tiago fala sobre o quê? Exortação contra o falar, né? E quanto à ira também. Sabeis, olha o versículo 19. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Isso aqui você já conhece, né? Por que será que Deus nos fez com 2 ouvidos e apenas uma boca? Já pensou nisso? Será que é pra gente ouvir 2 vezes mais do que falamos? E o que você faz? Né? Você mais fala ou mais ouve? A instrução, o ensino está aqui. Falar menos, ouvir mais. Tá? Nós temos que ser rápidos para ouvir, vagarosos ou demorado, refletir antes para falar e também para se irar. Quem fala demais acaba caindo em pecado. E você? Como que tá nisso? Você fala muito, você interrompe as pessoas, você quer mais falar do que ouvir? Isso aqui é para ser praticado, não adianta só conhecer, ser um crente teórico. Tá? Então, nós temos que estar prontos para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Por quê? Aqui vem o motivo. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. A raiva, né? A ira, a irritação do homem não produz o que Deus aprova. Não produz o que Deus julga ser correto. Tá? Então, isso não vai produzir justiça de Deus ou vontade de Deus. Então, por isso que a gente tem que ser tardio para falar. Se a gente é tardio para falar, a gente não vai suscitar ira. Né? A palavra de Deus é muito sábia, né? A palavra branda desvia o furor, já viu lá em Provérbios? Então, falar menos, ouvir mais, observar mais, ouvir mais, ser tardio para falar, demora para falar. E mais ainda para se irar. Tá certo? Então, Tiago 13,3 diz o seguinte: o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Olha só, Tiago, aqui tá errado, tá? Nesse versículo não. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então, sempre voltado para a questão do falar. Qual é o aprendizado que a gente tem aqui, né, quanto ao falar e a ira? O verdadeiro cristão, olha só, o verdadeiro cristão deve ser pronto, ou seja, rápido para ouvir, tardio, ou seja, vagaroso, demorado para refletir antes, para falar e para se irar. Por quê? Porque a raiva, a irritação do homem não gera, não produz o que Deus aprova. Não produz o que Deus julga ser correto. Isso é para você executar. Esse foi o outro ensinamento. E aqui tem um último ensinamento, que é o praticar a palavra de Deus. Isso aqui é muito importante. Tiago, né, do versículo 22 a 24. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, ou se iludindo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A prática da palavra de Deus, é o elemento indispensável ao verdadeiro cristianismo. Se você apenas ouve, apenas sabe teoricamente, mas não exerce, não pratica a palavra de Deus, tá? Você é um negligente, né? Você não é obediente à palavra, você não é um cristão verdadeiro, ok? Aqueles que deixam de praticar a palavra de Deus, que são somente ouvintes, são culpados de uma autoilusão perigosa e potencialmente fatal. Então, você tem que se tornar, o verbo aqui, tornar, né? Você tem que se tornar praticante da palavra de Deus e não somente ouvinte. Porque quem é ouvinte se engana, se ilude, né? Acha que está sendo cristão e não está sendo cristão se você não exerce. O cristianismo, ele é determinado, um cristão ele é reconhecido pelo que ele faz e não pelo que ele fala. Não adianta o conhecimento. Isso aqui é o que Tiago está dizendo para aqueles cristãos perseguidos lá.
Né? Não adianta você viver só da teoria. Você tem que ser um cristão que vive, né, que pratica, que faz aquilo que a Bíblia diz para fazer, que a palavra de Deus diz para fazer. Tá certo? Então, olha só. Tiago 22. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. O que você fala, olha só isso daqui, isso aqui me marcou. O que você faz, né? O que você faz? Fala tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. Olha isso. O que você faz? Fala tão alto que eu não consigo escutar o que você fala. As pessoas te reconhecem pelo que você fala ou pelo que você faz? As pessoas reconhecem você como cristão pelo que elas veem você fazendo, agindo, ou pelo que você só fala, eu sou cristão, e aí? Você tem que ser reconhecido como cristão pelo que você faz, e não pelo que você fala. Aquilo que você não pratica, você esquece. É assim que está dizendo. Né? É que é uma pessoa que olha no espelho o próprio rosto, depois, quando sai, esquece como era o seu semblante. Esquece, por quê? Não pratica. Okay? E essa é a comparação aí. Olha só o versículo 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-sucedido no que realizar, no que fizer. Quem é que vai ser bem-sucedido? Que quer dizer mais que feliz, próspero, abençoado? Quem? O cristão que é o quê? Perseverante na palavra, praticante, tá? Persevera na prática da palavra. Ele não é um ouvinte negligente, mas sim um operoso praticante da palavra. A Bíblia está aqui, já está dizendo que essa pessoa vai ser bem-aventurada, feliz, né? Abençoada, próspera, bem-sucedida no que fizer, no que realizar. Olha só, isso aqui já é uma promessa que a Bíblia, a palavra de Tiago está ensinando, aqui o irmão de Jesus está dizendo. Ok? Então, aqui a gente já sabe, né? Bem-aventurado, supremamente abençoado, né? Afortunado, próspero, pessoa de sorte, feliz, né? Palavra usada aqui para quem recebe a benevolência de Deus. É o cristão, né? O crente que é um operoso praticante. E a pergunta é: você é um ouvinte negligente ou um operoso praticante da palavra de Deus? Porque viver só de teoria não vai te deixar, né? Não vai te tornar bem-aventurado. Não vai fazer com que você tenha sucesso em tudo que você fizer. Nós temos que nos aproximar muito de Deus fazendo, exercendo, praticando aquilo que a Bíblia ensina, aquilo que a palavra de Deus ensina. Tá? Por exemplo, seja tardio, né, para falar, né, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Diante das provações, saiba que, né, tem aquilo por motivo de alegria, sabendo que aquilo está produzindo o quê? Perseverança, fortalecendo a sua fé, e é um teste, uma aprovação de Deus. Isso para colocar em prática, porque isso acontece no nosso dia a dia, todos os dias. Tá? Então nós temos que aprender isso. Então qual é o aprendizado aqui? O verdadeiro cristão é operoso, praticante da palavra de Deus, e não um ouvinte negligente. Por isso ele é bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, próspero no que faz. Tá? Você é um operoso praticante da palavra ou um negligente, né? Um ouvinte negligente. Seja sincero, faça uma autoanálise. Depende, pode ser por isso que essas coisas não estão dando certo para você. Porque você é um ouvinte negligente e não um operante, né, praticante da palavra de Deus. Então o que a gente aprendeu aqui no capítulo 1 de Tiago que é relevante? Primeiro, para nós, verdadeiros cristãos, né, que somos verdadeiros cristãos, é motivo de toda alegria o passar por provações, aflições. Porque sabemos, tá? Sabemos que esse é o meio através do qual a nossa fé é testada no fogo da adversidade, pode ser purificada. Então, fortalecida, nos tornando resistentes, ou seja, perseverantes, e assim, consequentemente, nos tornando um cristão maduro, tá? Maduro, completo. Tá? É através dessas provações. Isso que nós temos que saber. O segundo ensinamento aqui, Deus não ouve, não atende a pedidos ou orações sem fé. Tá? Feitos com dúvida, ânimo dobre, não dá certo. Você não vai ser ouvido dessa forma. Esse foi um outro aprendizado aqui. Outro aprendizado relevante. Somos tentados pela nossa própria cobiça que está dentro da gente. Nossos desejos são as concupiscências, desejos fortes que estão em nós. Isso são inevitáveis, eles sempre vão existir. Nós é que temos que saber reagir, né, quando eles vêm à tona. Então, nós somos tentados pela nossa própria cobiça. E quando nos deixamos ser atraídos e seduzidos por ela, surge o quê? O pecado. Tá? É nossa responsabilidade dominar os nossos desejos e resistir ao diabo. Como? Nos sujeitando a Deus. Essa é a nossa responsabilidade. Então, ser praticante da palavra é agir dessa forma aí, diante dos desejos. Que desejos vão vir mesmo. Agora, como é que você reage diante desses desejos? Isso vai fazer toda a diferença.
Quarto ensino, o verdadeiro cristão deve ser pronto, ou seja, rápido para ouvir. Tardio, ou seja, vagaroso, demorado, refletir antes para falar. E também para se irar. Por quê? Porque a ira, a raiva, a irritação do homem não gera, não produz o que Deus aprova. Não produz o que Deus julga ser correto. Então não adianta. Né? A justiça é de Deus, não é nossa. Então a gente não tem que ficar julgando nada, nem se irritando. Simplesmente a gente observa, ouve e só fala nos momentos corretos, com base na palavra de Deus. E por fim, o verdadeiro cristão é operoso praticante da palavra de Deus e não um ouvinte negligente. Por isso, ele é bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, próspero no que faz. Você é bem-aventurado? Né? Você é um negligente, um ouvinte negligente da palavra, ou você é um praticante da palavra de Deus? Como que você reage diante das provações? Você se desespera, fica ansioso? Ou você foca, é ancorado pela palavra de Deus? Esses são os ensinamentos que Tiago passou para povo, né, para cristãos perseguidos. E serve aqui hoje para nós, aplicando para nós nesses aspectos aí.